Sonhei que eu e minha família andávamos pelas ruas de Belém. Era noite, estávamos numa rua muito escura, parecia uma rua perigosa. De repente ouvi um barulho, como se tivesse acontecido uma tentativa de assalto. Então me apressei para sair daquela rua e entrei em uma outra rua. E ao chegar nessa outra rua percebi que ela estava clara. E ela estava clara por uma luz que vinha do céu. Então eu olhei para o céu e eu vi muitos símbolos. Então me recordo bem de um símbolo, um curral aberto e uma ovelha deitadinha na porta do curral. O outro símbolo, eu me lembro de uma harpa e tinha vários símbolos. Então eu perguntei para minha filha se ela não estava vendo ali nenhum símbolo que falava sobre a lei dominical. E ela disse, sim, ali tem um símbolo. E eu olhei e eu vi como se foi, irmãos, aquela figura que a gente costuma ver na internet, o selo de Deus e o selo da besta. Então eu fiquei sem olhar nessa toalha. Eram umas toalhas com aparência de papel, mas era toalha. Então quando eu fiquei sem olhar naquela toalha, ela começou a descer para a terra. E ela ficou flutuando bem próximo de nós. E eu perguntei para minha filha se naquela toalha estava a data que ia sair a lei dominical. E ela disse sim. A data é 2 de março de 2020. Então eu olhei para a toalha para confirmar o que ela tinha dito. Mas eu via outros números. Eu via abaixo do símbolo o 10, bem grande, como se fosse de vidro. Ele estava bem no meio da toalha. Então, já no finalzinho da toalha eu via o 7 e o 3. Estava pequeno e de letras brancas. E mais na frente um pouco eu via o D e o 2. Estava com letras pretas. Então eu disse, mas eu não estou vendo a data que tu está falando. Ela disse, essa é a data. Então eu ali me angustiei porque eu não estava vendo a forma que ela estava dizendo, 2 de março de 2020. Eu estava vendo o 10 como se fosse assim, de vidro, bem grande. Aí embaixo, já pequenininho, eu via 7, 3. E depois eu via o D e o 2. Eu disse, mas isso não é data, isso não está dessa forma. E ela dizia, essa é a data. Então eu, naquela angústia, eu puxei a toalha para perto de mim. E minha filha falou, não pode tocar na toalha. E eu comecei a anotar os números na minha mão. Lembrei daquele outro sonho, o qual eu tinha confundido os números. E eu disse, dessa vez não vou confundir. Então eu comecei a anotar os números. Peguei uma caneta e anotei 10, 7, 3. E quando eu anotei esses números, a toalha se soltou das minhas mãos e saiu flutuando. E uma espada fincou a toalha numa árvore. Uma árvore parecida com aquela que eu sonhei que eu descia por ela. Então, só que quando a espada fincou na árvore, a toalha ficou emboladinha em cima da espada. E minha filha exclamou, mãe, a toalha se entristeceu porque você tocou nela, não poderia ter tocado. Então eu queria ainda abrir a toalha para ver o resto das letras que tinha na toalha, para mim poder escrever. Então me aproximei da toalha e tentei abri-la, mas eu despertei. Então, irmãos, esse foi o sonho que sonhei, né? Esse